Olá pessoal, hoje nós vamos aprender mais sobre Cristo, aquele que cura. Vem comigo nessa jornada. Olá, amados irmãos, graça e paz. Que alegria estar de volta com você. Hoje nós temos um tema muito interessante, é inclusive uma das matérias do Rema, da Escola Bíblica Rema. E hoje a gente vai falar um pouco, ou aprender mais um pouco sobre Cristo, aquele que cura. Então eu quero te convidar para você já compartilhar essa ministração, chamar pessoas para assistir junto com você, para você curtir, dar o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com você essa matéria. Eu fui aluna do Rema, quero te estimular a você fazer o Rema. Matéria poderosa chamada Cristo, aquele que cura. Então essa matéria ela tem o propósito de nos ajudar a enxergarmos aquilo que o nosso Deus, aleluia, tem reservado para que nós vivamos uma vida livre de enfermidades. Sabe, desfrutando do prazer de viver a vida abundante que Ele já nos concedeu em Cristo Jesus. Amém? E lá no livro de João, quero começar com você no livro de João. Se você não estiver com a sua Bíblia, anota esse versículo. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, muito conhecido esse versículo, nós temos essa afirmação do próprio Jesus, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que garantia maravilhosa. Que garantia maravilhosa Jesus dá a mim e a você. Amém? Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E eu fui buscar o significado dessa palavra abundância no grego, lá na Bíblia, que está escrito nesse versículo. E ela quer dizer o seguinte, que excede algum número ou medida, ou posição ou necessidade, sobre e acima, mais do que necessário, superadicionado, que excede abundantemente, supremamente superior, extraordinário, excelente e incomum. Olha o que é que está disponível em Jesus para mim e para você. Olha que maravilha. E aqui definitivamente, irmãos, definitivamente não se encaixa doença ou enfermidade. Amém? E algo que eu quero deixar muito claro para você hoje é que nenhuma doença tem origem em Deus. Aleluia, nenhuma doença tem origem em Deus. Eu já ouvi pessoas me falando, pessoas dizendo para mim que Deus a colocou no leito, que Deus colocou uma enfermidade para simplesmente testar ou tratar o caráter dessas pessoas. Mas eu vou te provar na Bíblia que o caráter de Deus ele é bom. O caráter do nosso Pai, ele é bom. E porque o caráter dele é bom, porque a sua natureza, a sua essência é boa, ele jamais ele vai agir contrário a isso. Amém, irmãos? Lá no plano original de Deus, no livro de Gênesis, nós vemos isso registrado. Nós temos o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 4, diz assim, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Lá no versículo 10, na parte B, diz que quando as águas e a terra foram criadas, Deus viu que isso era bom. E nos versículos seguintes, nós vemos Deus criar as plantas, as árvores, as ervas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves. E diz, Deus viu que isso era bom. Aleluia. Mas lá no verso 33, ainda de Gênesis 1, na parte B, vimos que Deus que criou o homem e a mulher. Ao contemplar, então viu que tudo era muito bom. Quando ele criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Então nós vemos que tudo que Deus fez, ele viu e disse que era bom. Aleluia. A criação de Deus foi estabelecida de acordo com o seu caráter, que é bom. Amém, irmãos? Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Aleluia. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. E lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 5, nós lemos, ora, a mensagem que da parte dele
temos ouvido e vos anunciado é esta, que Deus é luz e não há treva alguma. Aleluia, olha que maravilha. Então, vendo essas certezas da palavra, podemos ver que a enfermidade e a doença não podem ser enquadradas. Elas não podem ser enquadradas no padrão estabelecido pela Bíblia, para o que procede de Deus. Amém, irmãos? Pois ninguém pode afirmar que uma doença é uma boa dádiva ou um dom perfeito. Não é verdade, não é assim. Mas você pode me perguntar, ô Cíntia, se tudo que Deus fez é bom, então por que temos enfermidades no nosso meio? Vamos responder à luz da Bíblia. A Bíblia, aliás, tem resposta para absolutamente tudo, irmão. Então, o que você precisar, vá na Bíblia que você certamente vai achar a resposta para algumas questões que você tem levantado. Ainda lá em João 10:10, voltando lá para o versículo 10 de João 10, que acabamos de ler, vemos que o inimigo, e aqui eu vou citar o inimigo, Satanás, o diabo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então, esse é o propósito dele. Segundo o que está escrito nas Escrituras, as doenças e enfermidades se aplicam como instrumentos dos mais eficientes nesse propósito maligno. Mas sabe que a gente pode abrir uma porta gigante para o diabo, ele nos tocar com doença? Sabia disso? Que nós podemos abrir essa porta, nós podemos dar legalidade ao diabo para que ele toque a nossa vida com enfermidades. E essa porta, irmãos, se chama pecado. Pecado. Pois é. Vimos que nenhuma doença ela tem origem em Deus, não é assim? A Bíblia diz isso. Mas muitos estão doentes, muitos estão enfermos, porque abriram portas para enfermidades através do pecado. Isso é tão grave, né? Ou ainda, da desobediência, é outro fator também, ou simplesmente ignoram princípios da boa nutrição e alimentação, ou cuidados com a saúde. Olha aí o alerta, que você fique alerta, para que nenhuma brecha, para que nada esteja disponível para que o diabo possa tocar a nossa vida, amém? Mas tratando sobre a questão do pecado, vemos o próprio Jesus relacionar o pecado e a reincidência da doença sobre o homem. Isso está lá no livro de João, no capítulo 5, no verso 14, que diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo, falando do homem que havia sido curado. E lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha aí, olha a correlação aí do pecado com a doença. E no texto de Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, só na parte A, também podemos ver que o texto, semelhantemente a esse de João, associa o perdão dos pecados ao sermos curados, o que indica a relação estreita entre o fato de pecarmos e a causa de doenças. O texto diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Mas claro que nem sempre, né, irmãos? Claro que nem sempre alguém está doente porque pecou. Amém? Que isso esteja claro para você, que você consiga aprender isso hoje também. Nem sempre alguém que está doendo é por causa do pecado. Lá no início, eu citei outros motivos pelos quais a doença também pode chegar, né? Que pode ser por desobediência ou até por negligência nossa. Negligenciar o nosso corpo, a nossa saúde, as nossas limitações, a nossa alimentação. Então, isso também pode abrir uma porta para que doença chegue. Amém, irmãos? Que essa ministração de hoje traga para você uma reflexão. Traga para mim e para você o entendimento do caráter de Deus. O caráter dele que é bom. O caráter bom de Deus. Mas também que nos leve a avaliar o que estamos fazendo com os princípios, com os mandamentos que Deus já nos deixou através da sua palavra, como também o que estamos fazendo com o nosso corpo físico. Amém? Que isso fique como reflexão para você, assim como tem estado para mim também. Saiba, no entanto, que se você foi acometido por alguma doença ou por alguma enfermidade, a cura é vontade de Deus. Amém, irmãos? A cura é vontade de Deus. Não é a vontade dele que você esteja enfermo, não é a vontade dele que você esteja acamado, mas a cura é a vontade dele também, amém? E aí a gente vai ver algumas evidências bíblicas que nos mostrem a vontade de Deus a respeito dessa questão. Então, Deus é o Senhor que nos sara. Aleluia! Deus é o Senhor que nos sara. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, na parte B, diz: pois eu sou o Senhor que te sara.
Aleluia. E em Salmo 103, no versículo 3, o salmista diz: Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que Deus deseja para mim e para você é saúde e prosperidade. Melhor do que a gente ser curado é a gente ter saúde plena, saúde divina operando no nosso corpo. Amém, irmãos? Em João, 3 João, capítulo 1, no versículo 2, nós lemos: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, mais do que curar, Deus quer que vivamos em saúde divina e prosperidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então pega isso como revelação no teu espírito. Deixa isso ficar intrínseco dentro do teu espírito, sabe? Isso penetrar o teu espírito. Porque Deus quer que nós andemos em saúde divina. Aleluia. Mas se por algum motivo a enfermidade estiver no seu corpo, a enfermidade chegar no seu corpo, creia que a cura está totalmente disponível por meio de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, só na parte A desses versículos, que diz: Nestes últimos dias, Deus falou pelo Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que maravilha. A Bíblia nos ensina que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, a própria imagem invisível de Deus. Aleluia. Em Colossenses 1, no capítulo 15, nós vemos: esta é a imagem de Deus. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha que maravilha, meu Deus do céu. Eu não sei você, mas quando eu leio a palavra do Senhor, eu fico animada. Eu fico avivada, eu fico alegre com o que ela me garante. E ela te garante hoje também, amém, irmãos? O próprio Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Pois Jesus só fazia aquilo que via Deus fazer. Isso está lá em João, no capítulo 5, verso 19. Então Jesus, ele foi ungido por Deus para curar. Ele foi ungido por Deus para curar. Amém, irmãos? Lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, nós lemos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Aleluia! O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. Aqui a Bíblia diz que são todos, aleluia, todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Oh, glória a Deus pela palavra do Senhor, aleluia. E em Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, nós vemos o próprio Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então a cura está disponível para todos. Todos, sem exceção. Amém, irmãos? Nós acabamos de ver que Jesus, ele veio para fazer a vontade de Deus e revelar o seu poder. Aleluia, revelar o seu caráter, um caráter que é bom. E podemos observar nas Escrituras que ele curou a todos que vieram até ele com fé. Aqui tem uma chave poderosa. Todos que foram até Jesus com fé, eles foram curados. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então a fé no nome de Jesus é a chave para ativar a cura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá em Atos, no capítulo 3, do verso 3 ao 8. Vamos ver o exemplo de Pedro e João na cura de um homem com o nome de Jesus, por meio do nome de Jesus. Lá diz o seguinte: aqui a gente vê o relato de um homem paralítico de nascença, né, que vivia na porta do templo, chamado Formosa, onde Pedro e João iriam orar. Em Atos 3, a partir do verso 3, diz: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Aleluia. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Então Pedro tinha consciência desse nome de Jesus.
Pedro tinha consciência e por isso ele usou de uma forma tão ousada e com autoridade para operar aquele milagre. Amém, irmãos? E esse mesmo nome, poderoso, glorioso, majestoso, soberano, o nome de Jesus, está disponível hoje para operar milagres e maravilhas para todo aquele que crê. Se você crê, isso vai acontecer com você, amém? Quem tem aliança com Cristo tem direito de usar o nome dele, amém? Tem o direito legal de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de proclamar a salvação, de expulsar demônios, amém, irmãos? Então, para você que decidiu assistir esse boletim da fé hoje, aleluia, não foi por acaso, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais do que a matéria do Rema, Cristo aquele que cura. Tem muito mais conteúdo, irmãos. Eu convido você a ir visitar o Rema na sua cidade, aqui em Recife, para você aprender um pouco mais da palavra. Então, essa matéria pode contribuir para seu crescimento das Escrituras, do caráter do nosso Deus, que é bom, de que cura está disponível por meio da fé no nome de Jesus e como identificar por que doença chega no corpo físico. Eu quero te estimular a você conhecer, a você se matricular na Escola Bíblica Rema. Quero fazer propaganda mesmo para você, porque depois de Jesus, essa escola mudou a minha vida, e não só a minha, mas a da minha família também. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai, por esse tempo, por esse momento. Obrigada por tua palavra, Senhor, que é sempre a verdade, Pai. Obrigada pelo que está disponível na tua palavra, pela cura que já está disponível por meio do nome de Jesus. Obrigada pelo fortalecimento que nós recebemos através dessa ministração hoje, pelo aprendizado, Pai. Que nós possamos reter essa palavra, Senhor, e fazer milagres operarem através do nome de Jesus. Amém. Tchau.